Olá, boa tarde, pessoal dos terceiro anos, desculpa, dos segundo anos vespertinos. Esta aula é a sequência da aula que ocorreu há 3 semanas atrás. Estávamos falando de dispersões. Dentro das dispersões, falamos de suspensões, falamos de coloides, falamos de soluções. E lá em soluções, definimos o que é uma solução concentrada, o que é uma solução diluída. E isso foi tudo em termos qualitativos. Não tinha uma quantidade especificada. A gente falou o seguinte, sobre um suco que não fosse muito doce, seria diluído. Um suco muito doce seria concentrado. Bom, mas agora a gente vai ver isso em termos quantitativos. Quanto de açúcar tem nesse suco por litro por ml. Então, isso será tomado em um volume de solvente, de solução por uma certa quantidade em massa de soluto, certo? Lembre-se que é o soluto, que é solvente, dei uma recapitulada sobre isso lá na aula, dei uma lida no livro PDF que eu passei para vocês aí, certo? Bom, então, dando sequência. A concentração primeiro que a gente vai ver para soluções é a concentração comum, como o próprio nome já diz, comum, porque ela é muito comum mesmo, é a quantidade definida como quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Então, litro de solução, então é da mistura. Ela é representada com C maiúsculo, em cima vem a massa, ou seja, no numerador, a massa do soluto, soluto está em uma quantidade menor do que o solvente. Em uma mistura, só existe um solvente que é o componente em maior proporção. Existe um ou mais soluto, que são os componentes em menores proporções. Dividido pelo volume total da mistura, ou seja, da solução. Não é apenas pelo volume do solvente, é pelo volume total da mistura de todos os componentes, certo? Dividido por isso. E este volume tem que estar em litros. Simplificando, fica da seguinte maneira a fórmula. Concentração, que é a concentração comum, representada por C, ela é a massa do soluto, M1, esse 1 pequenininho indica o soluto, dividido pelo volume total, volume da solução. Observe que não apareceu índice. Se não apareceu índice, significa o volume total, ou a massa total, nesse caso, o volume total da solução. Bem, e o 1 do soluto. Considerando uma mistura binária, ou seja, uma mistura de dois componentes. Um é o solvente e o outro soluto. Então, o solvente seria representado por M2, já que a massa do solvente seria representada por M2, já que ele está em maior quantidade. Então, se tiver diversos componentes, o que vai ter índice maior é o solvente. Os outros, que serão os solutos, terão índices menores, 1, 2, 3. Nesse caso, o soluto está com índice 1. E a solução, a mistura, não tem índice. Índice é esse número pequeno, viu? Repetindo mais uma vez, que aparece subscrito. Certo? Bom, então vamos lá. A concentração, de maneira geral, é a divisão, ou seja, o quociente de uma certa quantidade, pode ser em massa ou volume, do soluto pelo volume da solução. Então vamos lá. Vamos aqui preparar uma solução. Para se preparar uma solução de concentração bem definida, é preciso ter um laboratório com um pouco de equipamentos, como proveta, buretas, becker, balança imprescindível para essas operações. Então, aqui, por falar em balança, vamos colocar uma balança aqui, certo? Vamos ligar a balança. Aí está ligada. 0, 0, porque não tem nada, certo? Ela tem 2 casas decimais. Vamos colocar um beck. É um copo. Bom, ao colocar um copo aqui ou um beck no laboratório, a balança está dizendo que ele pesa 120 gramas. Vamos tarar a balança. Que operação é essa de tarar a balança? Tarar a balança significa, vamos apertar a tecla tara e significa que ela não contará mais esse beck. Contará como zero, certo? Só conta o que colocar no beck. Bom, tarou.
Vamos colocar alguma coisa no back. Sal, por exemplo, sal de cozinha. Quantos gramas está dando? 300? Não, isso não é 300. Isso aqui é 3 gramas de sal. Então, tirei. E agora vamos colocar água nesse recipiente até um determinado volume. Certo? Nesse beco, um copo. Vamos supor que esteja mais ou menos por aqui e seja 1,5 litro. Então, tenho 3 gramas de água e vou colocar 1,5 litro de água, não. Vou colocar uma certa quantidade de água. Provavelmente um pouco menos, porque já tem sal, né? Mas a soma dos volumes dará 1,5 litro. Observe o seguinte. Então, aqui está uma torneira. Eu vou clicar nessa torneira para liberar a água para esse recipiente até um determinado nível. Então, está aqui. Vamos lá. Olha, começou a gotejar água até chegou ao nível. Chegou o nível, parou de gotejar água. Certo? Então, agora o sal está onde? Está distribuído de forma uniforme por todo este volume, que é 1,5 litro. A pergunta é, cada litro vai ter quantos gramas? Observe que eu tenho 3 gramas distribuídos de forma igual ou 1,5 litro. Se você dividir em 3 partes iguais aqui, 3 meios, ó, meio, meio e meio. Cada meio ficará com 1 grama. Então, 2 meios, seria essa parte aqui mais ou menos, e essa daqui, 2 meios ficaria com 2 gramas. E 2 meios é um inteiro, então seria o quê? 2 gramas por litro. Mas vamos fazer essa operação de maneira matemática, para não estar fazendo essas contas de cabeça, que muitas vezes não vai dar certo. Algumas vezes é melhor ir para o papel. Vamos lá. Qual a concentração da solução? Já sabemos que a concentração é 2 gramas para cada litro. 2 gramas de sal dissolvido em 1 litro de solução. Os dados da questão estão aqui. Concentração eu não sei, coloquei interrogação. A massa do soluto, a balança diz que é 3 gramas. E o volume da solução, de acordo com o nível de água ali, foi 1,5 litro. Vendo que esse sal está dissolvido nesse 1,5 litro. Vamos ao quadro. Aqui está o quadro. Então, o que vamos fazer aqui? Aqui está. Concentração, a massa do soluto, quanto que ela é? 3 gramas, dividido pelo volume da solução, que tem que estar em litro, 1,5 litro. Tá aqui. Como é que se fará essa divisão? De maneira clássica, colocando aquela chave aqui, ó, em L invertido. Para fazer uma divisão que tenha decimais, é preciso tirar as casas decimais. Baseando-se no princípio matemático que diz em uma fração, quando multiplica numerador e denominador pelo mesmo valor, não altera nada no quociente, no resultado. Então, se eu multiplicar isso aqui por 10, se transforma em 30. É o mesmo que deslocar a vírgula uma casa para a direita. E se eu fizer a mesma operação no denominador, isso aqui se transforma em 15. Então, está feito isso aqui. Ó. Multipliquei isso por 10 e isso aqui por 10. Quando eu fazer a divisão, o resultado é o mesmo. Certo? Eu tenho 3 dividido por 1,5 é 2. E 30 dividido por 15 também dá como resultado 2. Então, vamos lá. Vou colocar 2 aqui no quociente. 2 vezes 15, 30 para 30, nada. Por que optamos por essa? Por ser mais fácil, os números são inteiros, certo? Então, esse é o resultado. 2 gramas por litro de solução. Como já tínhamos visto anteriormente. Tínhamos já feito esta previsão. Observação. Vamos ver algumas observações importantes. Massa. A massa do soluto, se tiver 2 componentes, vai ser M1. A do solvente, M2. E da solução é M sem índice nenhum. Mesma coisa vale para o volume. A massa total, que é a massa da solução, será a soma da massa do soluto com a massa do solvente, que é o que está em maior quantidade, considerando uma solução com apenas 2 componentes. Bom, o volume da solução, estou colocando volume total é igual ao volume do soluto mais o volume da solução. Muitas vezes nem sempre isso vai dar certo no caso do volume. Da massa isso dá certo. Essa fórmula nem sempre vai estar 100% correta,
já que muitas vezes há uma contração de volume ou uma expansão. O melhor mesmo é medir o volume da solução, certo? Não medir separadamente e depois achar que os volumes vão dar iguais, como eu estou dizendo aqui nesta forma. Pode sim dar certo, mas também pode não dar certo. Mas vamos considerar que o volume seja a soma do volume do soluto como o volume do solvente. Assim como as massas, certo? Mas nas massas sempre será verdadeiro. Bom, há uma diferença entre densidade e concentração comum. Embora elas tenham basicamente as mesmas unidades, ou podem ter as mesmas unidades, a ideia é diferente, o conceito é diferente um do outro. Vejamos. Vamos aqui deixar bem claro a diferença da densidade para a concentração comum. Novamente, vamos recorrer a uma balança, e aqui está a balança zerada. Vamos colocar aqui agora o recipiente, o mesmo recipiente lá dos exemplos anteriores. Vamos colocar então, tarar a primeira balança, e depois vamos colocar alguma substância aqui. Açúcar, 50 gramas de açúcar. E vamos colocar a água até um determinado nível. Ligando a torneira. Vamos lá. Pronto, está gotejando a água aí até esse nível aqui, indicado pela chave. Pronto. O açúcar tinha quantos gramas de açúcar aqui? Tinha 50. Então, quanto de água foi colocado aqui? Foi colocado de água 500 gramas. 500 mais 50, 550. É a soma das duas massas. Os 50 foi do açúcar e os 500 foram da água que foi adicionada aqui. Qual foi o volume? Vamos supor que o volume deu meio litro. Bom, é o volume total aqui. Qual a concentração e qual a densidade? Concentração comum, obviamente. Vamos ao quadro e vamos logo à concentração comum. Bom, esta é a fórmula que você já conhece. Concentração comum é a massa do soluto, no caso o soluto é o açúcar, está em menor quantidade, dividido pelo volume da solução. O volume deu 0,5 litros, ou seja, meio litro. Então, nós vamos ter o seguinte: 500 gramas em meio litro. 500 gramas em meio litro já dá para deduzir que isso vai dar 100 gramas em 1 litro. Essa é a concentração da solução, 100 gramas de açúcar por litro de solução. Nós vamos fazer a divisão, recorrendo àquele método clássico. Então, nós vamos ter o seguinte: como eu tenho esse número no denominador é uma fração, é um número decimal, vamos tirar essa casa decimal. Transformando isso aqui em 5. E, obviamente, isso aqui será transformado em 500. 500, já que eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor, no caso por 10, para não alterar o resultado final. Dessa maneira agora está mais fácil para resolver. Então, vamos colocar aqui quanto? Vamos colocar 100. 100 vezes 5, 500 para 500, nada. Portanto, o resultado é 100 gramas de açúcar por litro de solução. E é isso mesmo. Cada meio tem quanto? Tem 50. Se cada meio tem 50, um litro inteiro vai ter 100. Essa é a concentração, já que a concentração é medida por litro e não por meio litro, é por litro. 100 gramas de açúcar por litro de solução. Não é por litro de água, é por litro de solução. Solução é a mistura dos componentes. De forma uniforme, homogênea. E a densidade? Para esse mesmo caso. Bom, a densidade nós vamos ter o seguinte. Observe o seguinte. A densidade é a massa da solução, não do soluto. Então não tem índice nenhum. É a massa total, ó. 550 gramas, dividido pelo volume também da solução. Então, nós vamos ter 550 dividido por 500. Geralmente, na densidade, o volume é em ml. Como foi meio litro transformado, depois de ter feito uma regra de 3, vamos ver que meio litro é 500 ml. Então, o resultado vai sair gramas por ml. Pode pôr 1.
logo de cara aqui, ó, uma vez 500, 500 para 550 sobra 50. Acrescenta um zero aqui e uma vírgula no quociente. E agora pode de novo por 1, uma vezes 500, 500 para 500, nada. Então, essa é a densidade da solução. 1,1 grama por ml. O que é que significa isso? Qual a diferença para o outro? Significa que o peso de cada ml dessa solução. Se você pegar aqui 1 ml dessa solução, quanto que pesa cada ml? Cada ml vai pesar 1,1 grama, um pouco mais de 1 grama. Certo? Essa é a densidade, a massa específica desta solução aqui. Já a sua concentração é 100 gramas por litro. Mas para ficar mais claro, vamos transformar isso aqui em litros para ficar mais fácil. Então, isso é 1 ml. Se 1 ml pesa 1,1 grama, 1000 ml vai pesar o quê? 1000 ml é 1 litro. Então, trocando isso aqui por litro. Então, 1000 ml vai pesar 1000 vezes mais. E isso aqui, 1000 vezes 1000, vai dar 1.100 gramas. Então, 1 litro de solução pesa 1.100 gramas. Essa é a densidade em gramas por litro. 1.100 gramas por litro. Ou seja, cada litro de solução pesa 1.100 gramas. E qual é a concentração dele? A concentração é, cada um desses litros tem 100 gramas de açúcar, certo? Então, olha a diferença. 100 gramas por litro corresponde à concentração de açúcar. Ou seja, em cada litro de solução, 100 gramas. E cada litro também pesa, o peso dele total, ou seja, o peso de cada litro é quanto? 1.100 gramas. Veja a diferença aí. Título. O título, ou também chamado fração, em massa, é uma relação entre a massa do soluto, ou seja, uma divisão entre a massa do soluto e a massa da solução. Vamos supor aqui que nós tenhamos nesse recipiente aqui 140 gramas de água. E agora vamos colocar ácido sulfúrico. Quanto? 60 gramas de ácido sulfúrico. Aqui você está vendo duas fases. Mas depois de um tempo misturado, essa fase aqui some e vai ficar todo homogêneo. Grave bem este valor aqui. 100 gramas de ácido, ou digo 60 gramas de ácido sulfúrico, que é o soluto. A água, o solvente, está em maior quantidade. A soma dos dois dá 100, obviamente. Ou dá 200, desculpem. Pronto, está de forma homogênea aqui. Então, vamos lá. Massa total é a massa de quem? Vamos lá. Massa do soluto, 60, mais a massa da solução, 140. Mais a massa do solvente, 140. Massa total, 200 gramas. Aqui, 200 gramas de solução. Não é tudo água, não é tudo ácido sulfúrico. É a mistura de água com ácido sulfúrico, formando a solução, ou seja, a mistura homogênea. Bom, prosseguindo. Vamos pegar uma seringa, colocar aqui, a seringa está vazia. Seu êmbolo está embaixo, não tem ar nela e ela está pesando 20 gramas. Vamos tarar esta balança, então não vai contar mais a seringa. E vamos tomar 1 ml dessa solução. 1 ml não, uma certa quantidade, não tem aqui um valor. E vamos pesar. Observe que a balança está com o valor negativo porque tirou a seringa, que ela estava como 0. E a seringa antes contava como 20. Então a seringa passou a contar como 0. Ao tirar 20 gramas da balança, ela deu o valor negativo. Quando colocar a seringa em si pura é quanto? 20 gramas. Então 0 é isso aqui. Então o que sobra é o peso da solução. É a massa da solução. Pronto. 1 grama de solução. Ah, professor, mas a seringa não está contando mais. Só está contando a solução aqui. 1 grama. Qual seria, nesse 1 grama que foi tomado, a massa do soluto, que é o ácido sulfúrico, e a massa do solvente? Bom, vamos lá. 0,3. Se você fazer uma regrinha de 3, está 200, está para 60, assim como 1 está para X ou para M. 1, que é o melhor,
vamos encontrar 0,3 gramas, menos de meio grama. E óbvio que a do solvente, que está em maior quantidade, foi 1 grama. Se 1 grama eu tirei 0,3, tem quanto? 0,7 de solvente. 0,3 com 0,7 é 1. O título, também chamado fração, esse índice aqui significa massa, é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Veja que foi pesado 60 gramas. De quê? 60 gramas de soluto. E a massa da solução não tem índice nenhum, é o total, é quanto? 200. Se a gente colocar isso, lembre-se também que a massa da solução é a soma das duas massas, certo? Nesse caso aqui, que só tem 2 componentes. Voltando aqui, então, nós vamos ter o que? 60 dividido por 200, que vai dar aquele resultado lá, 0,3. Corta gramas com gramas. No título, em massa, não vai ter unidades. Vamos à divisão clássica. 60 por 200. Não é 200 por 60, é 60 por 200. Como 60 é menor do que 200, acrescenta um zero aqui. Ao acrescentar um zero aqui no dividendo, ele se transformou em 600 e eu tenho que colocar no quociente um zero com a vírgula. Aí está. Pode agora por quanto? Por 3. 3 vezes 200, 600 para 600, nada. Que foi o valor que tínhamos encontrado no slide anterior. Então, esta é a fração, ou título, representado por essa letra aqui, grega, chamada tau. Título dessa solução é 0,3. O que significa 0,3? O título em massa dela significa que para cada 1 grama dela, 0,3 é soluto. Se eu pegasse 1 quilograma, 0,3 quilograma seria dissoluto. Se eu pegar uma tonelada, 0,3 tonelada seria dissoluto e 0,7 tonelada seria dissolvente. Isso é o significado. Agora, já a porcentagem fica mais claro. É pegar esse título e multiplicar por 100. Aí a gente dá o resultado em porcentagem. A gente apresenta com a mesma letra, que é o tal, o M subscrito, com sinal de porcentagem. Só é pegar aquele resultado, ó, não mudou muita coisa. É a massa do soluto dividido pela massa total da solução, porém multiplicada por 100 para darmos o resultado como porcentagem. Olha, que a gente pegou lá, 60 dividido por 200 deu 0,3. Aí vou fazer novamente aqui a divisão. A gente já viu que esse resultado deu 0,3. Acrescentou 0 no 60, 0 no quociente com a vírgula. O 60 se transformou em 600 e agora pôde por 3. E aí tá. 0,3 vezes 100 dá 30. Isso significa que 30% da massa da solução é dissoluto. Bom, é uma maneira melhor de ficar mais claro, para você entender melhor. 30%. O que significa isso? Para cada 100 gramas daquela solução, 30 é soluto. No nosso caso, o soluto foi o ácido sulfúrico. E para cada 1 grama, 0,3 é soluto. Seria o título. Alguns exemplos de soluções com título em massa. Nós temos aí desinfetante à base de hipoclorito de sódio, que é conhecido aí como pela marca que boa, certo? Que tem em torno de 5%, de 3 a 5% de cloro ativo em massa. O soro fisiológico, que tem em torno de 0,9%, menos de 1% de sódio. O soro glicosado, que tem 5% de açúcar em massa, certo? Isso aqui tudo é em massa. Isso significa que se você tomar 1 kg de soro glicosado, 50 gramas é de açúcar, certo? Porque é 5%. 5% significa, isso em termos de massa, vai significar 5 gramas para cada 100 gramas da solução. Isso aqui, o soro é a solução, é a mistura de água com a glicose. Então, em cada 100 gramas, 5 seria de glicose. Então, em 1 quilo, ou melhor dizendo, 1 quilograma, que é 1000 gramas, 50 será de glicose.
O título eu coloquei aqui, o título em volume. Olha, dizendo título em volume ou fração em volume. Vai ser parecido. Novamente, volume total é a soma dos volumes dos componentes da solução. No caso, se tiver apenas dois componentes, um é o soluto, que é indicado pelo índice 1, e o outro é o solvente, indicado pelo índice 2. Lembre-se que o solvente sempre terá o índice maior em uma mistura, porque ele é maior. Aqui eu tenho uma proveta, que é um tubo graduado, nesse caso é ml, geralmente é em ml mesmo. Vamos colocar água até a marca mais ou menos dos 72 aqui, está mostrando 72. E vamos colocar também uma quantidade aqui até esse limite, 120, 72, nesse tracinho aqui 72, e até esse último limite aqui, ao final 120. Vamos completar até o 120 com álcool etílico, álcool comum, o etanol. Você está vendo duas fases, mas você não costuma ver duas fases. Eles vão se misturar de forma homogênea, fica uma fase só. Ou seja, uma solução. É isso mesmo, 72 ml de solvente, de água, que é o solvente, e 48 ml. Por que 48? Eu estou 72 para 120, 48. 48 ml de etanol. Misturou de forma homogênea, só tem uma fase, só está vendo uma fase aqui. Qual seria o título em volume? Ou seja, a fração em volume. Vamos aos cálculos. Vamos tomar aqui então uma certa quantidade do volume, 1 ml.